E aí, pessoal? Falei no vídeo passado que pretendia fazer mais um vídeo ainda este ano, e aqui estou cumprindo a promessa logo antes de sair para a festa de Réveillon. Talvez você já me veja em 2019, se for o caso, feliz ano novo. E eu quero fazer agora uma coisa, quero terminar o ano então fazendo uma coisa que eu espero fazer mais no ano que vem, que muita gente tem me pedido para indicar livros. Então, nesse meu último vídeo aqui deste ano de 2018, vou indicar 5 livros que eu li durante esse ano que eu recomendo aí para todos os meus espectadores também. Se você gosta do meu canal, não se esqueça de se inscrever. Isso é algo que eu também esqueço de falar em quase todo vídeo, mas a partir de agora eu vou tentar lembrar mais. Bom, mas vamos lá, então, sem mais perda de tempo, 5 livros que eu li em 2018, não são livros de 2018, são livros que eu li, que me marcaram e que eu recomendo para todos. Tá? Primeiro deles, O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov, que era um escritor soviético, escreveu nos anos 30, e é um romance, assim, fantástico. Tá? Se passa em Moscou, plena União Soviética, portanto, stalinismo, na época do autor, e a visita de um grupo de demônios que chega em Moscou e começa a tocar o terror. Entram na sociedade, começam a se infiltrar ali no sindicato de escritores, na vida cultural totalmente regrada, né, totalmente vendida ao regime, totalmente morta, espiritualmente morta, também na vida intelectual artística que existia ali na União Soviética daquela época. Fazem o caos na sociedade, fazem desaparecer pessoas, matam outras, criam milagres aí absolutamente malucos, enfim, vão criando um verdadeiro caos, uma forma muito divertida e muito satírica também com o que devia ser a sociedade da época e também com um pouco do que é a natureza humana, a sociedade humana de maneira geral. Isso intercalado com a história de um escritor vivendo ali que estava escrevendo um livro sobre Pôncio Pilatos, sobre a vida do Pôncio Pilatos, e tem os trechos desse livro dele justamente nos dias em que Jesus Cristo foi morto. Então, e daí tem passagens muito tocantes também, contrastando aquela loucura um pouco com uma percepção espiritual e um desejo de seguir o bem, o do amor, e que no final das contas não foi seguido, né, pelo Pôncio Pilatos. Ele se manteve naquela neutralidade entre o bem e o mal ali e paga um preço por isso. Ele consegue misturar as duas coisas, sabe? O satírico e muito engraçado, bastante venenoso e ácido até, com passagens bastante tocantes. Tem também a Margarida do título, o mestre é o escritor, e a Margarida do título é a mulher por quem ele é apaixonado. Também tem um momento ali em que ela se transforma em bruxa e tem uma viagem com os demônios ali, mas que não deixa de ser também um momento de felicidade, de liberdade dela, em que ela até usa isso para fazer o bem, que também é muito bonito. Enfim, é um dos grandes romances aí do século XX, eu li este ano e recomendo para todos. Segundo livro, A Utopia, de Thomas More. Tá? A Utopia de Thomas More é um clássico da filosofia. Até hoje, eu nunca tinha lido de fato. Eu já tinha lido a respeito bastante e tinha uma ideia de um livro bastante desinteressante, sabe? Aquela utopia bobinha, a primeira utopia imaginada realmente, assim, o mundo, a sociedade perfeita, como é que seria? Que o Thomas More fez, um proto-comunismo ali, né? Até com aquele preconceito, então o Thomas More é mais um dos comunistas aí. Lembrem bem, ele viveu muitos séculos antes do que o Marx, né? Ele viveu no século XVI, em meados de 1500, era um católico profundamente devoto, inclusive é santo da Igreja Católica, porque deu a vida aí defendendo o que ele acreditava ali na Inglaterra. E longe de ser um livro bobinho, pelo contrário, a Utopia é um relato de uma suposta sociedade perfeita, em que é interessante justamente ver o contraste entre como é a vida nesse mundo imaginado por ele e a crítica que ele está fazendo a muitas coisas da sociedade da sua época e que continua entre nós, a ganância dos homens, a ética, a falsa ética usada pelos príncipes e pelos líderes. E a utopia não é sempre bobinha também não, porque ele tenta bolar soluções, uma tentativa de bolar soluções sociais e de organização para vícios de caráter humano, para a ganância dos dirigentes, dos reis e tudo mais. Então, algumas coisas interessantes. Por um lado, ele critica como no mundo real, nos príncipes da Europa, a palavra não vale nada, né? Os tratados ali são feitos sem valer absolutamente nada. E também existe um entendimento tácito de que se você não tem tratado com alguém, você também não precisa respeitar aquele povo. Aquele povo pode ser seu inimigo e vocês partem de uma situação de hostilidade. Para os utopianos era justamente o contrário. Eles partem da ideia de que todos os seres humanos, por virtude da sua natureza e da sua irmandade, são amigos. Mas se alguém os trai, se alguém demonstra hostilidade para com eles, daí eles são implacáveis na guerra e também não estão nem aí para nenhum contrato nem nada disso, porque para eles, se você traiu aquela confiança básica, você vai ter que ser punido por isso. Enfim, uma mostra aqui que não é só de paz e amor ali, né? Eles têm algumas partes bastante duras também, porque eles têm que manter a sociedade deles de algum jeito.
Óbvio, nada daquilo é uma receita para ser feito nem naquela época, muito menos hoje. Mas é um exercício interessante, feito com muita inteligência, muito mais inteligência do que a gente, em geral, pensa quando a gente ouve falar desse livro aí e poucas pessoas dão atenção de lê-lo. Tá? Um detalhe interessante também, Portugal naquela época era uma potência ainda, então quem conta para o autor acerca desse mundo perdido aí de utopia, do outro lado do planeta, é justamente um viajante português. Você tem aqui e ali alguns feixes, algumas aberturas para o que era a realidade política, social, as expectativas daquela época. Isso é sempre uma experiência muito legal. Por isso eu adoro ler livros mais antigos também, porque coloca a gente em contato direto com expectativas, valores e percepções de uma outra época que não a nossa. Não filtrados pelas nossas expectativas. Isso é sempre um exercício muito bom. Terceiro livro, Testosterona Rex, da Cordelia Fine. Esse é um livro muito interessante. Ele está falando sobre questões ligadas ao feminismo, aí, as diferenças entre homens e mulheres, especialmente pensando no mercado de trabalho. Tá? E porque tem uma narrativa muito comum que busca justificar essas diferenças, que diz, olha, homens e mulheres tiveram um processo evolutivo diferente, porque para o homem o esperma é uma coisa barata, então para ele a melhor estratégia é espalhar sua semente por aí e não cuidar dos filhos no máximo possível. Já para a mulher, a melhor estratégia, já que ela tem que gestar o filho, ela tem o óvulo, só, a estratégia para ela é escolher o melhor parceiro e depois cuidar da criança. Né? Então, desse caminho evolutivo teriam surgido diferenças entre homens e mulheres, levando a diferenças de comportamento, de psicologia que se verificam hoje. E por isso os homens são mais agressivos, os homens são mais competitivos, os homens vão além e as mulheres tomam mais cuidado, as mulheres são mais carinhosas e por isso, embora se reconheça a importância disso, por isso naturalmente serão menos bem-sucedidas, por exemplo, no mercado financeiro. Tá? Porque, inclusive, isso vai se refletir em diferenças hormonais. Né? Já dada essa história evolutiva, como é que isso acontece? O homem produz testosterona e isso faz toda a diferença. Bom, em geral, quem critica esse tipo de visão, critica de um ponto de vista, digamos, das humanas, né? Não entra na ciência da coisa, não entra na psicologia evolutiva, não entra na questão hormonal, não entra na questão de medir de fato as diferenças que existem ou não. A pessoa fica mais no plano de questionando a ciência enquanto tal, falando que tudo é construção social, e são críticas fracas. A Cordelia Fine não faz isso, pelo contrário, ela tenta trazer no mínimo um pouco mais de complexidade, contestar, mas não necessariamente refutar totalmente, mas trazer no mínimo mais complexidade para essa história, apontar furos e problemas nessa narrativa básica, mas não com humanas, e sim com ciências. Então, ela pega experimentos que será que os homens são realmente mais agressivos que as mulheres? Será que isso é uma percepção real? E mostra os experimentos ali dizendo que não. Será que na estratégia evolutiva realmente faz sentido o homem espalhar o máximo de suas sementes? Será que é crível? Será que é plausível essa história evolutiva dos homens tendo o maior número de parceiras e que isso é uma coisa que seria constante, inclusive em outras espécies? De novo, mostra que não. E por fim, será que a testosterona realmente tem todo esse efeito? E será que ela é a causa do comportamento? Será que ela é a causa das diferenças sociais ou será que ela é um efeito? Ela mostra, por exemplo, que você bota um animal em condições de poder sobre os outros, daí ele produz mais testosterona. Então, muitas vezes, o que a gente acha que é causa, talvez seja consequência, talvez seja efeito. Enfim, eu não acho que ela destrói o lado que ela está tentando combater, inclusive acho que há defesas desse lado aí que ela nem olha tanto, mas no mínimo ela adiciona bastante complexidade e confusão. Para isso que ela chama de testosterona rex, esse conjunto de explicações que justificam as diferenças entre homens e mulheres aí no mercado de trabalho. Traz complexidade, dá uma embaralhada um pouco nesse bicho aí e enriquece bastante o debate e as nossas ideias sobre isso. Quarto livro, A Mente Naufragada, desse intelectual americano Mark Lilla, que recentemente esteve no Brasil. Eu entrevistei ele para o Roda Viva, ainda não foi ao ar, mas irá. E esse é um livro muito bom. Ele é um livro curto de alguns ensaios do Mark Lilla sobre um tipo comum de visão de mundo, de intelectual, que é a visão reacionária. Você tem o revolucionário que quer com um ato de violência agora instaurar uma ordem perfeita. E você tem o reacionário, que segundo ele é aquele que acha que a gente está caminhando para o apocalipse sempre. Ele olha para trás, para algum futuro, para um passado glorioso e vê ali, teve algum momento de ruptura, seja na Idade Média, seja no início da Idade Moderna, seja no século XIX. Em algum momento ele identifica um momento de ruptura a partir do qual o nosso mundo começou a decair e está se encaminhando para um estado totalitário comunista final, ou para o fim da sociedade, para a morte da nossa cultura, para a substituição pelo Islã. E é um tipo de visão que existe não só no Ocidente, né? Tem gente no mundo árabe, por exemplo, com esse mesmo tipo de visão. Ele busca analisar um pouco isso. É uma visão que está em alta hoje em dia, né? Essas narrativas meio paranoicas que a gente vê de marxismo cultural, de globalismo,
partilham muito desse ponto de vista. O objetivo dele não é nem tanto refutar isso, é só procurar um pouco as fontes e analisar esse tipo de temperamento, de caráter e de ideia, que está bem vivo hoje em dia, em muito do que a gente pode chamar de um pensamento conservador atual. Vale a pena ler para conhecer um pouco mais desse mundo e desta mentalidade. E por fim, terminando então meus 5 livros, um romance brasileiro recente, Cidade Livre, do João Almino, que é um livro que se passa na construção de Brasília, né? Cidade Livre era o nome da cidade que foi feita para ser temporária, as pessoas estavam ajudando a construir Brasília, no núcleo Bandeirante. E é um romance assim fantástico, é um romance que une esse momento do Brasil, um momento em que o Brasil, com um enorme otimismo e audácia, criava no meio do nada um sonho, um projeto absolutamente fora desse mundo, que até hoje, quem não foi visitar, visite, porque é uma experiência bastante diferente conhecer Brasília, se tiver a oportunidade. E que misturou tudo, né? E que misturava um racionalismo ao extremo, até no projeto das ruas, com um lado místico que estava sempre presente também. O Planalto Central já era ali foco de caravanas e de grupos que tentavam estabelecer sociedades esotéricas e místicas ali dentro. Uma religiosidade muito forte misturada a uma ganância muito forte também. Então você tem Brasília, uma das fontes de Brasília é um sonho profético do São João Bosco, né? Um santo italiano do século XIX que sonhou com uma cidade justa no lugar lá de Brasília. Existe uma capela dedicada a ele na cidade. Então você tem o misticismo, a religiosidade e o racionalismo exacerbado, a ganância, os comportamentos mais imorais que você pode pensar do ser humano, junto com o maior idealismo também, todos juntos ali. E o romance especificamente é sobre um menino crescendo ali. Um menino que talvez seja o próprio narrador, que talvez seja o próprio autor, ou não, ele brinca um pouco muito com a mistura entre a realidade e a ficção. Óbvio que é um romance, é uma obra de ficção, tá? Mas tem inclusive o nome dele, o menino ali. E que está crescendo nesse mundo em construção, nessa Brasília em construção, vivenciando tudo aquilo, as brigas políticas, mas num olhar de criança. E acontece um assassinato naquele meio. E é ele, anos depois, já adulto, já vendo como tudo aquilo se desenrolou, a história da família dele, a história de Brasília se desenrolou, e olhando para trás e tentando recompor para entender um pouco melhor o que teria acontecido ali naqueles anos tão definidores da vida dele e também definidores do Brasil. Não é apenas um grande romance do ponto de vista da história que conta e de como conta, mas também por tratar um pouco do que é o próprio Brasil que a gente vive. E é isso, espero que tenham gostado. Vou tentar fazer mais vídeos recomendando livros também de diversas áreas, filosofia, economia, literatura, enfim, porque realmente muita gente tem pedido, é algo que eu gosto também, eu leio, tento sempre estar lendo alguma coisa e vou tentar partilhar aqui com vocês. Se gostaram, se gostam do meu canal, se assistiram esse vídeo, acharam interessante e querem mais, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. É isso aí, um feliz ano novo a todos, um feliz 2019, ano de muitos desafios, mas sem perder a esperança e sem perder a convicção de que dá sempre para melhorar. É isso aí, sucesso, muito amor no coração aí para todos, um feliz ano novo.